Olá, boa noite. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos. Vou dando aqui boas-vindas para mais um bate-papo de hoje. Vamos aguardar pessoas. Ops, meu celular tocou. Olá, Elaine. Vamos esperar aí o pessoal entrar. O bate-papo de hoje é quebrando o tabu da fisioterapia pélvica. O que acontece? A mulherada tem aí um preconceito de fazer fisioterapia pélvica. Eu vou aumentar meu volume, todos me escutam bem, então ok, se todo mundo tá me escutando bem, tá tudo certo. Gente, o bate-papo de hoje é super mega interessante pro meu ponto de vista como treinadora e do ponto de vista como mulher. Eu acho sensacional, fundamental, tá? A gente fazer aí esse bate-papo. Vamos aguardando mais um minutinho. O áudio tá ok, tudo ok. E a gente vai falar sobre quebrando o tabu da fisioterapia pélvica. Muita mulher pergunta se vai sentir dor. Muita mulher pergunta que ela sente muita vergonha de fazer fisioterapia pélvica. Então hoje o bate-papo vai ser bem interessante com uma especialista que é a Elaine. Nós tivemos aqui na quarta-feira passada abordando alguns temas, né? Relacionado à fisioterapia pélvica e exercício. Então irei convidá-la, ela acabou de entrar. Vou colocar aqui no fixar o comentário. Quebrando o tabu. Vou só fixar o comentário, o tabu, sejam todos bem-vindos, da fisioterapia pélvica. Pra galera que chegar depois, sabe o que a gente está conversando no bate-papo de hoje. Da fisioterapia. Ops, só um minutinho, gente. Quebrando o tabu da fisioterapia pélvica. Oi, Luiz, fica aqui com a gente. Pia pélvica. Que é a minha fisioterapeuta pessoal. Vamos aguardar ela entrar. Vai começar, João. Eu tenho umas perguntinhas. Aberto na caixinha de perguntas. Não, tô começar minha live, João. Oi, desculpa. Coisas de mãe. Tudo bem? Coisas de mãe. Gente, agora é isso aí. Vida real, né? Vida isso real. mesmo. Nada ensaiado, ó, nossas perguntas aqui, não tem nada ensaiado. Elaine, não mesmo. Obrigada de novo por aceitar o desafio. Obrigada. Obrigada, Fabi. Bom estar com você aqui de novo. Minha luz tá boa? Meu áudio tá bom? Como é que tá? Tá ótimo. Tudo perfeito. Aí a Nath já deu risada, ó. Viu, Natália? Vida real aqui, ó. Vida real. O filho que passou na frente, tá acontecendo um monte de coisa assim. O filho que bate, filho que quer jantar na hora da live, que vai ter de janta. Ao vivo para todo mundo escutar. Só por Deus. Então, nosso bate-papo de hoje vai ser bem interessante. Mais um bate-papo. Agradeço a Elaine por estar presente. Minha mãe entrou! Minha mãe é fisioterapeuta também, não é pélvica, mas é graduada em fisioterapia. Que legal, é isso aí. E clica no coraçãozinho, gente. Aperta o coraçãozinho, que é o algoritmo do Instagram, para as pessoas verem que o nosso conteúdo é relevante. Pega esse aviãozinho aqui de baixo, que é um triângulozinho, e encaminha para as pessoas, para as mulheres que vocês acham, para os homens também, mas para as mulheres que vocês acham que devem assistir essa live, este bate-papo. Vamos lá, Elaine. Elaine vai se apresentar mais uma vez para a gente concluir, gente. Na quarta-feira passada, a gente começou a falar sobre
exercício e fisioterapia pélvica. Alto impacto, a galera aí que corre demais. Elaine deu uma abordagem geral, mostrou o assoalho pélvico e começou a surgir várias perguntas. Começaram a surgir várias perguntas fora do contexto de exercício. Então a gente decidiu fazer a número 2, que é uma abordagem geral. A gente vai falar de dor no relacionamento, na relação sexual, quer dizer, a gente vai falar sobre obesidade, que foram as perguntas, um monte de gente me passando um relato interessantíssimo que a gente não sabe porque a gente guarda pra gente. E infelizmente essas coisas que acontecem não são normais, e por isso a gente está aqui com uma fisioterapeuta para esclarecer todas as dúvidas das pessoas que me mandaram, inclusive em áudio. Não fizeram na caixinha de pergunta, mas me mandaram em áudio algumas coisas. Oi, na 401, meu apartamento. Vim pela Natália. Obrigada. Seja Bacana. bem-vinda. Vamos lá, Elaine, com você? Boa noite, turma. Um prazer estar aqui de novo com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha área de atuação. Obrigada, Fabi, pelo convite, de divulgar a fisioterapia pélvica e hoje desmistificando um pouco a atuação da fisioterapia pélvica dentro desse contexto da saúde da mulher, né, que é tão importante, tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E hoje a gente vai tentar tirar um pouco dessas dúvidas de uma forma tranquila, informal, para que as mulheres entendam a importância desse trabalho, né? E principalmente na vida delas, né? De uma maneira geral. Ótimo. Perfeito. A gente está falando com uma pessoa que é gabaritada no assunto e que ama o que ela faz. E por isso que ela está aqui 2 quarta-feiras aturando a gente, todas as Ah, com o maior perguntas. prazer. E aí a gente fez o número 2 para falar um pouquinho de dor na relação sexual. Um comentário interessantíssimo que eu recebi no direct do Instagram de que as médicas, os médicos ginecologistas deveriam abordar mais e falar mais e incentivar as mulheres a procurar a fisioterapia pélvica. O meu papel hoje aqui, como treinadora, como personal trainer de mulher, com uma bagagem aí, um monte, já vi várias experiências, já ouvi também de mulheres, então eu vim compartilhar com vocês o meu interesse em as mulheres procurarem a fisioterapia pélvica, principalmente para conhecer o próprio corpo dela, né? Que é muito importante. Primeiro, conhecer o próprio corpo dela, e segundo, todas elas, para quebrar o primeiro tabu já, vamos entrar no primeiro tabu, elas acreditarem que elas só procuram a fisioterapia pélvica quando elas têm alguma patologia. Então, eu não estou perdendo xixi, eu não tenho nenhum sintoma, então não vou, não quero saber. Então, a Elaine pode abordar isso aí melhor que eu, em relação principalmente ao pós-parto. Sim, hoje existe ainda uma informação muito fragmentada com relação à fisioterapia pélvica e a gente sempre espera que essa primeira informação parta do profissional médico, ginecologista, que é onde essa mulher tem uma rotina, às vezes semestral, anual, de check-up. E nem muitas mulheres, enfim, não vão trazer nenhuma queixa para esse médico, ok? Ou o que eu observo também, Fabi, às vezes elas têm uma queixa sim, mas elas têm vergonha de falar, até para o médico que acompanha, às vezes, algum tempo. Normalmente a mulher é muito fiel ao médico ginecologista, né? A mulher não gosta de ficar trocando muito desse profissional. E elas esbarram nessa questão da vergonha, como se aquilo não pudesse ser falado, ou enfim, é um limitante, na verdade, é um fator que bloqueia essas mulheres. A gente precisa entender que quando a gente fala de saúde, qualquer assunto ele é muito relevante para o médico que está acolhendo essa mulher. E é muito importante que essa mulher, quando ela tem alguma queixa, ela relate isso ao profissional médico que acompanha ela,
para que ele possa orientá-la. Isso é o que a gente espera. Oi, Dani, querida, eu amo essa mulher. Minha orientadora está aqui com a gente na live. Maravilha! Para que o médico oriente essa mulher e a gente sempre espera que ele faça o encaminhamento para fisioterapia pélvica. É importante entender também que uma boa assistência ela deve ser feita de forma multidisciplinar, né? Ninguém faz nada sozinho, então é um conjunto de profissionais que vão acolher essa mulher buscando o objetivo dela ou eventualmente uma disfunção, alguma patologia, algo que ela tenha, a queixa, né, que ela tenha, para que seja resolutivo no tratamento. Então, não deixem de conversar com o seu médico ginecologista se houver algum questionamento com relação à sua saúde íntima. A gente não deve ir ao médico ginecologista simplesmente para fazer o preventivo. As mulheres que já estão fazendo o acompanhamento, fazendo a ressonância, ultrassom de mama, né, a mamografia, enfim. Independente da fase da vida que a mulher está, se ela apresentar alguma queixa ou até uma curiosidade, ela deve abordar isso junto ao médico, já que na maioria das vezes é esse profissional que ela procura. Não que ela não possa procurar diretamente um profissional fisioterapeuta, ela pode sim. Né? Nós somos habilitados para fazer um acolhimento direto, sem necessariamente essa mulher passar por um médico. E é claro, nós, como fisioterapeutas, quando a gente entende que esse atendimento ele é multidisciplinar, que nós precisamos de uma assistência médica, essa mulher com certeza vai ser encaminhada para esse profissional também. Ótima colocação, porque eu recebi, inclusive, um relato, né, no privado agora, no Instagram, desde quando eu coloquei a caixinha, que a paciente relatou para o médico que ela sentia dor na relação sexual. Inclusive, explicou as posições, né? Não entrou em detalhes, mas o relato foi esse. Eu sentia dor, eu sentia em algumas posições, relatei algumas posições, queria uma solução para este problema, e ela falou, a ginecologista ainda falou, simplesmente, você deve estar muito tensa na hora da relação sexual, e ficou por isso mesmo. Então, Isso é muito complicado. e Né? foi então Porque que é uma das que me abordou e que me mandou o direct por áudio, explicando que ela entendeu que isso não era normal, ela entendeu como assim eu vou continuar com dor, uma coisa que é normal, né? A relação sexual deve ser prazerosa e não com dor. sempre. E acontece sempre. E aconteceu que ela foi levando, e a médica não instruiu em nenhum momento para procurar a fisioterapia pélvica. Essa pessoa que me acompanha bastante nas redes sociais, que falou: eu estou impressionada toda vez que você posta, toda vez que você fala de fisioterapia pélvica, e eu falo para as minhas alunas, quem tá aluna está assistindo aí, sabe, eu falo para elas que foi a melhor coisa eu ter me conhecido. No meu caso, da patologia, quem não sabe, eu tenho endometriose, eu tenho dor pélvica crônica, e eu não sabia que existia fisioterapia para essas dores que acaba tendo em algumas posições. A gente já vai entrar aí. Já já a gente vai É aí. uma coisa assim, a gente vai levando como se fosse normal e não é normal. Então, por uma dor crônica pélvica, por uma dor que às vezes começa a se tornar insuportável, que você vai procurar. E não deveria ser. Tanto é que a fisioterapia pélvica me trouxe os outros componentes, que foi conhecer o meu próprio corpo e saber lidar melhor com a patologia, né? Com a dor crônica pélvica que eu sinto por várias outras questões. Quer comentar esse comentário, Elaine? Sim, sim. Primeiro que quando respondendo esse comentário dessa sua seguidora, não é normal sentir dor em nenhuma fase da vida, para nada nessa vida. Para nada. Nem perder a Inclusive, chance.
para nada, Perder né? xixi. Gente, perder xixi não é normal. Em nenhuma não, fase não da é normal vida. perder xixi, não é normal sentir dor na relação sexual, mesmo essas duas questões sendo questionamentos muito comuns, né? A pessoa acaba aprendendo a conviver com a dor, ela afeta negativamente a sua qualidade de vida. Quando a gente fala em O dor na relação emocional, sexual, o isso mental. afeta muito a relação com o parceiro, porque a mulher não tem entendimento, o parceiro também não tem entendimento, e esse sentimento angustiante toma conta da relação e acaba muitas vezes prejudicando o próprio relacionamento desse casal. Não é normal sentir dor na relação. Existem fatores que são importantes a gente abordar quando fala em dor na relação sexual. Se a médica diz para ela que a médica quase que diz para ela que é normal sentir dor, então ou ela troca de médico, ou ela também pode marcar com um fisioterapeuta pélvico, né, um Calma, já profissional te indiquei, especializado, gata. Já te e indiquei. fazer Olha, eu te indiquei. e fazer e fazer uma avaliação. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente nunca deve se contentar com apenas uma informação. Eu acho que a gente tem que buscar informação, entender o que a gente sente, entender também que isso tem tratamento, tem cura. Mais importante, a fisioterapia pélvica, ela tem uma recomendação altíssima para disfunções sexuais, né? Ela está no topo das recomendações. Muitas vezes, para algumas disfunções sexuais, como por exemplo o vaginismo, é necessário uma abordagem mais ampla, né, com outros profissionais, mas tem tratamento, né? Entender a dor da relação sexual é muito importante. E tem vários fatores, né, Fabi? Agora o médico falar para você simplesmente que a dor, porque você tá tensa e é por isso que você sente dor, não dá para engolir. É, Hoje não dá. não, e mesmo Teacher, obrigada não, pela sua presença, tá, teacher? Muito obrigada. Isso aí não é normal e tem que ser discutido entre os parceiros. Sim, além muito, dos muito. Isso é parceiros, procurar ajuda profissional. E é o que não acontece. muito importante. Além de É, discutir entre os parceiros, que a mulher também se sente envergonhada, tanto com o parceiro sim, quanto com o médico, né? Precisa sim uhum. procurar ajuda profissional. Sim, porque pode vir a questão da rejeição. Eu já vivi situações da mulher se submeter ao ato sexual, mesmo sabendo que aquilo para ela seria extremamente doloroso, nada prazeroso, mas por conta do parceiro, né? E omitir essa questão do parceiro também. Então, a gente acaba entrando numa outra abordagem, existem fatores emocionais também associados a isso, a gente precisa entender isso. Entender que uma mulher não é só uma vagina, nós estamos falando de um ser complexo, nós somos complexas, lindas, maravilhosas, estamos num processo de autoconhecimento feminino e nós precisamos nos abrir para isso, né? Em conhecer o nosso corpo, entender as nossas necessidades, as nossas deficiências também, com relação ao nosso corpo. Se eu não conheço sobre o meu corpo, mas eu sinto, tenho um sintoma, eu preciso entender melhor essa questão e não achar que simplesmente isso é normal e seguir adiante, né? Isso não é qualidade de vida definitivamente. Idade de penetração, né? Então eu vim aqui, vou mostrar para vocês, quando a gente fala no vaginismo, é a impossibilidade de penetração do pênis no canal vaginal, né? Como se ele tivesse fechado. Isso mostra, imagina para uma mulher como isso se reflete na vida desse casal. Gente, isso tem tratamento, tá? Isso tem cura. Nós temos relatos incríveis de mulheres que puderam retomar a sua vida conjugal, a sua vida afetiva com tratamento e com acompanhamento fisioterapêutico. E, é claro, também uma abordagem com outros profissionais.
A gente escuta muito relato e faz o diagnóstico também de uma outra patologia relacionada à dor na disfunção sexual, que é a dispareunia, que é a dor ou no início da penetração, ou no final da penetração, ou no intercurso. Então a mulher fala, eu sinto muita dor no intercurso. Vamos avaliar essa estrutura muscular. Nós estamos falando de músculo. E é um músculo, o assoalho pélvico é um músculo como os músculos que eu tenho no corpo. A gente chama isso de musculatura estriada, é uma musculatura elástica, que tem a propriedade de contração e relaxamento. E a gente sempre espera que esse músculo ele tenha um certo comportamento durante a prática sexual. Se isso não está, se essa comunicação não está adequada, a fisioterapia tem recursos fantásticos para normalizar essa estrutura muscular e trazer para essa mulher e para esse casal uma boa qualidade de vida conjugal, enfim, né? É muito importante isso. Hoje são as queixas bem comuns. Você me pediu, falou do pós-parto, e é muito interessante. Algumas mulheres no pós-parto, então quando passou o período de resguardo, ali os 40, 45 dias, que a mulher eventualmente vai retomar a sua prática sexual, e nem sempre isso acontece nesse período, né? Isso pode levar um pouco mais de tempo. Cada mulher vai sentir o seu momento de retomar a prática sexual, mas é um relato tem se tornado comum, né? Nossa, eu tive a minha primeira experiência sexual depois do parto, foi extremamente doloroso, foi muito desconfortável, a minha vagina não estava lubrificada, mas eu não tive um parto normal. Por que eu estou sentindo dor na relação? E aí eu tenho que informar que, independente da via de parto, essa é uma queixa que pode sim acontecer. De novo, nós estamos falando de músculos, ok? Exatamente. E a gestação, Exatamente. os fatores gestacionais, eles acontecem com todas as mulheres, independente da via de parto. Exatamente. Tá me escutando bem? Ou meu som abaixou? Tô. Não, Estão tá me escutando perfeito. bem? Exatamente, gente. O que eu falo e bato na tecla sempre com as mulheres é: se vocês estão treinando bíceps, se vocês estão treinando costas, se vocês estão treinando abdômen, vocês precisam treinar o assoalho pélvico. Ele é músculo, ele faz parte do corpo, ele é uma musculatura elástica, como a Elaine falou, ele precisa ser treinado. Ou se ele não for treinado, ele precisa ser reconhecido. Você precisa saber que Ah, ele está ali. principalmente, sim. Por quê? Porque Isso as mulheres não mesmo. sabem que ele está ali, as mulheres não sabem que ele Não existe, conhece. as mulheres não sabem qual que é a importância e é infinitamente importante para a saúde da mulher em todos os aspectos, em todas as faixas etárias da vida da mulher. Então é importante Sim. saber que isso é músculo, ele tem as dores, tem tratamento que não é normal, como se diz? As disfunções têm tratamento, não é Funções. normal. E Sim, eu não. sou a que levanta a bandeira da fisioterapia pélvica porque eu sei o quanto isso mudou na minha qualidade de vida. Vamos entrar em um outro aspecto. Qual a relação da obesidade? Qual a relação do enfraquecimento do assoalho pélvico e obesidade? A gente tocou Sim. um pouquinho Ao- da sim. outra Na live outra sobre live. obesidade, a gente vai voltar um pouquinho, que essa aí teve uma pergunta também. Qual é a relação do Sim. enfraquecimento do assoalho pélvico e a obesidade? Sim. A obesidade é um dos fatores de risco para desencadear uma disfunção no assoalho pélvico por conta da sobrecarga nesse músculo, né? Então, se eu tenho uma sobrecarga, em contrapartida, eu tenho um assoalho pélvico incompetente, né? Que ele não sustenta essa demanda, esse peso a mais. E aí eu vou falar a mesma coisa com relação à gestação, né? A mulher, o corpo muda, o peso muda, tudo muda. Então, se o meu peso mudou, se eu tenho uma nova sobrecarga, mas eu não tenho um bom suporte muscular, eu posso desenvolver uma disfunção pélvica. E aí a gente pode entrar de novo
incontinência urinária, muito comum, não é normal, mas é muito comum mulheres com sobrepeso relatarem perda de xixi, ok? Sim. Então, para quem está acompanhando a gente na live, incontinência urinária é a incapacidade de segurar o xixi em algum momento, né? Veio vontade de fazer xixi, eu não consigo ir, estou longe do banheiro, não consigo segurar, o xixi escapa, ou eu dou risada, ou eu dou uma gargalhada, ou eu dou um espirro, Correr, ou eu vou pular tossir, corda, ou eu vou correr, pular corda, eu vou encaixar o meu eu vou fone fazer rapidinho. Tá. Ou eu vou fazer um exercício na cama elástica. Todos esses fatores que geram sobrecarga no assoalho pélvico, se ele não estiver, se esse músculo não tiver um bom suporte, se eles não tiver ok, essa mulher pode trazer uma queixa, por exemplo, de disfunção urinária, que é a perda de xixi. Então, o sobrepeso ele é um fator de risco para incontinência urinária, sim. Sim, sim. Então, aí é muito importante essa pergunta, porque aí entra um acolhimento multidisciplinar de educador físico, personal, nutricionista e fisioterapeuta. E precisa, né? Estão me escutando bem? Não, isso é muito importante. Tá ok, tá bom. É muito importante. O fisioterapeuta ele não vai fazer nada sozinho, o educador físico também não, o nutricionista também não. É um conjunto, é uma equipe multidisciplinar que vai trazer qualidade de vida para essa mulher. Inclusive, quem fez a pergunta falou: eu nem sabia que isso era possível em homens. Gente, homens também, tá? Homens também têm assoalho pélvico e homens também têm incontinência urinária. Tem. A gente vai observar o assoalho pélvico, a demanda do homem é diferente, né, da demanda da mulher, quando a gente vai falar nesse reforço muscular. Então, o homem ele tem um assoalho pélvico mais forte, porque a demanda dele é outra. O homem não fica grávido, o homem não... Enfim, vários fatores, ok? As questões hormonais na mulher são muito importantes. As questões hormonais, elas têm um fator muito relevante no assoalho pélvico também. E a gente vai observar, às vezes, uma queixa no homem. O que a gente vai encontrar no homem? Disfunção erétil, ejaculação precoce, incontinência urinária nos homens que passaram por alguma intervenção médica, como uma prostatectomia. Eles podem trazer essa queixa de escape de urina, ou algum outro fator, né? Mas a mulher, o maior índice, isso assim, lá na frente, a mulher tá ganhando disparado, é a mulher, né? É o grupo feminino que traz essa relação. Semana passada a gente falou disso, uma em cada 3 mulheres explicou isso, então, para quem não estava lá, é uma informação importante, uma em cada 3 mulheres vai perder xixi em alguma fase da vida. Depois da menopausa, 50% das mulheres vão perder xixi. E isso quanto mais parto, gente. Teve um parto, 2... Sim, existem fatores de risco. Se essa musculatura pélvica não for trabalhada, com toda certeza, né? A gestação por si só ela seria um fator de risco, ok? A mulher não vai deixar de engravidar por conta disso, mas entender que existe um cuidado que a gente deve ter com o corpo. Como você disse, eu me preocupo em me exercitar, em manter uma boa performance física, porque eu vejo a transformação no meu corpo. Porque eu não vejo o assoalho pélvico, não vejo, não sei que existe. Eu não vejo, mas eu sinto, eu deveria sentir. Então, hoje a gente fala muito de uma consciência corporal. Trazer a mulher para essa consciência da sua saúde íntima, da sua musculatura íntima, e aí sim ela poder trabalhar isso de forma preventiva e ter boa qualidade de vida. Perfeito. Temos uma pergunta aqui que a gente vai comentar rapidinho. Então, no caso, tem fisioterapia pélvica pro casal? Tem, é tão legal. Eu gosto muito quando o casal vem para consulta. É incrível, eu adoro.
Para vocês terem uma ideia, nas minhas consultas gestacionais, a minha consulta é uma recomendação, eu falo que não é nem uma recomendação, é uma obrigação, o casal estar junto. E na minha consulta de fisioterapia obstétrica, eu abordo muitas questões relacionadas à fisioterapia pélvica, enfim, a interação do casal. É incrível, gente, como os homens têm dúvida. Se a mulher não conhece o corpo dela, imagina o homem. Para ele é um universo paralelo. Ele não. Isso é E os homens verdade. têm muitas. Nossa, eu já vi, de verdade, Fabi, já vi casais transformarem a relação depois da informação que eles receberam. E é tão gratificante isso, porque às vezes só o que falta é informação. Só falta informação. Se falta pra gente, igual eu falei na outra live, a Elaine não pode falar porque é antiético. Ela é minha fisioterapeuta, então ela não pode falar de mim. Não. Mas eu posso falar de mim, posso falar dela. Então, a Elaine descobrimos juntas o que doía, o que não doía na hora da relação sexual. Porque a primeira queixa dos sintomas de endometriose é a dor na relação sexual. E às vezes chega a ser insuportável. Como tá aparecendo várias mulheres que estão colocando aí que existe sim dor na relação sexual. E a mulher tem vergonha de falar. E não é para ter vergonha de falar, em momento nenhum. Não. Então, junto com a fisioterapia pélvica, eu comecei a aliviar. Porque eu comecei a conhecer meu próprio corpo. Eu sabia o que não doía, o que não doía, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, porque com o tempo a dor piorou. E não tem como a gente ir levando isso, empurrando com a barriga. Então, para todas que estão me assistindo, chama a gente no privado, chama a Elaine no privado, porque com nem certeza, nossa. Chamou a gente no privado, me chamou no privado, eu já encaminho para a Elaine. Então, teve outra pergunta relacionada à dor na relação sexual. A dor na relação sexual pode ser relacionada ao enfraquecimento do assoalho pélvico? Pode também, pode sim, tá? Na verdade, a dor na relação sexual, ela também está envolvida com o fator muscular. Então, qual é a qualidade desse músculo? Será que esse músculo está fraco mesmo? Ou será que esse músculo está muito tenso? Será que essa mulher sabe contrair, relaxar? Será que esse músculo está elástico? A avaliação é fundamental, né? A anamnese, esse casamento da anamnese junto com uma avaliação traz toda a informação que o fisioterapeuta precisa. Olá, doutora Adriana, querida, bem-vinda. Essa avaliação, a anamnese, a consulta, a gente consegue fechar esse diagnóstico para poder ter um tratamento, um acompanhamento específico para essa mulher. Então, nem tudo é fraqueza, né? Então a mulher acha que o que é fraqueza? Então a mulher acha que está fraco, o músculo está flácido. Enfim, às vezes não, a gente vai encontrar um músculo, eu vou usar uma palavra que talvez não exista, a gente usa muito aí na fisioterapia, a gente acaba encontrando um músculo disfuncional. É um músculo que não funciona. O que a gente espera do músculo do assoalho pélvico não é necessariamente força. Nós esperamos do assoalho pélvico um músculo funcional. Que ele tenha capacidade de contração, de relaxamento, de sustentação, de coordenação, de controle. Então, não adianta, às vezes a mulher fala assim, nossa, meu músculo é muito forte. Ok, nem sempre o músculo forte ele é funcional. Então, o fisioterapeuta sempre vai buscar funcionalidade para aquele músculo dentro da demanda daquela mulher. Por isso que o atendimento é extremamente individualizado, personalizado, não existe receita de bolo, não existe vídeo no YouTube, não é contrai e solta, não é pompoarismo. Não é nada disso. Inclusive, todas as perguntas estão relacionadas ao pompoarismo. Uma coisa é o músculo da vagina. É a mesma coisa do bíceps, gente. É a mesma coisa do abdômen. Essa barriguinha... Essa não, porque aqui não tem gominho. Mas a barriguinha de gominho... A sua é shape, vai. Não.
A barriguinha de gominho tem outros músculos muito mais importantes até essa musculatura virar gominho, né? Para você fazer o cocô, para fazer o xixi, existe um outro mecanismo muito mais complexo, muscular, além de ser fisiológico, muscular para tudo isso acontecer. Então é muito mais complexo do que fazer o pompoarismo. Uma coisa é o músculo externo, uma coisa é o músculo da vagina que a gente está vendo, uma coisa é o assoalho pélvico, que a gente disse isso na outra Uma live. coisa uma coisa é o que a gente vê por fora, ok? Uma coisa é lá Que é a dentro. vulva, os grandes lábios, uma coisa é o que a gente vê por fora. Outra coisa é o que a gente vê por dentro, que é muito Perfeito. mais complexo, né? E eu que gostaria de comentar também já entrando, é bom que já veio a cascata de pergunta de acordo com as dúvidas e o nosso assunto. Existe, inclusive foi também contribuição de mulheres, essa dúvida é de uma mulher que me procurou. Se eu estou fazendo força no exercício do pompoarismo, eu estou fazendo força 1, 2, 3, naquele cone. Eu preciso soltar inverso. Olha o grau de dificuldade. Eu tô pensando na minha cabeça. Eu tô pensando porque eu já sei, né? Eu já sei como é difícil esse exercício. Por isso que eu tô falando. Se ela faz 1, 2, 3, o exercício pede para ela fazer a força contrária. 3, 2, 1. No cone. Ok. Entendeu? Agora, entendeu o exercício? Não sei se todo mundo vai entender, mas a Elaine pode explicar melhor. Eu entendi porque eu sei como funciona todo o processo. E essa dúvida, eu não sei, a pessoa falou, se eu tô apertando o 1, o 2 e o 3, o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de força, imagina soltar o contrário, 3, 2, 1. Subiu a escadinha, mas descer é mais difícil, né? Como eu vou fazer isso e como eu vou saber se isso tá certo? Extremamente relevante. Se você não tem uma consciência corporal, você nunca vai saber se você tá fazendo exercício de pompoarismo certo, gente. Não. Simples e claro, você nunca vai saber. Sim. E aí a gente vai entrar, a gente está falando de uma questão aqui de coordenação motora do músculo. Então, você imagina para um músculo pélvico chegar nesse nível de contração em 3 tempos, a gente consegue fazer isso, ok? A gente consegue, eu sempre falo, contrai fraco, médio, forte. Eu uso um aparelho no consultório, que é o biofeedback eletromiográfico, a gente consegue ver muito bem isso. Uso protocolos de escadinha, de subida e descida, mas isso é um nível de treinamento lá na frente. Para quem não sabe ainda essa consciência do músculo, entrar num exercício avançado como esse, é possível fazer, ok? Ele existe, mas exige que todas as competências do músculo estejam ok. Coordenação, controle, resistência. E como a gente vai saber que a competência do músculo tá ok? Não dá para saber. Avaliando com fisioterapeuta pélvico. Não tem como saber. O que você está contraindo, a força que você está contraindo. Não dá. O pompoarismo, a gente tem observado uma grande demanda de mulheres em busca dessa técnica, né, para trabalhar a musculatura íntima. E isso, de certa forma, mostra o despertar da mulher para o autoconhecimento. Só que não dá para pular etapas, não dá para começar do fim para o começo. Não dá. A chance de dar certo é muito pequena, ok? Então, o ideal é que essa mulher quer fazer pompoarismo, acha a técnica interessante, acha que aquilo... ela teve ela chamou a atenção dela, a técnica, passe por um profissional fisioterapeuta, né? E aí sim, passe por uma avaliação, entenda como é o seu músculo e se você está apto para praticar o pompoarismo.
existem pré-requisitos para a prática dessa técnica, ok? Então, isso é muito importante. E eu queria deixar só uma coisa bem clara aqui. Você falou desse exercício, né? Subiu, desceu. Aperta, Para desce, quem desce. para quem já leu, para quem já ouviu, só queria dizer para vocês que no canal vaginal não existe os anéis que você contrai, tá? O único anel que existe é aquele que a gente põe no dedo. Então, não tem nenhum anel dentro do canal vaginal que você tem que apertar os anéis, ok? A informação, ela é muito importante, mas ela também precisa ser dada de forma clara e objetiva para a mulher, para que ela possa conhecer o seu corpo como ele realmente é, a sua anatomia. Isso é fundamental. Se eu conheço, se eu reconheço esse corpo, essa estrutura muscular, eu treino, eu ganho consciência, resistência, e aí o pompoarismo ele pode ser, por exemplo, uma manutenção de tudo que ela aprendeu, que ela adquiriu com a fisioterapia pélvica, ok? Não vou dizer que o pompoarismo é ruim, mas ele não é uma prática que deve ser iniciada sem uma avaliação prévia. E a Mari está falando aqui, ó, são poucas as que se encaixam de cara para a prática do pompoarismo. E é verdade, é o que eu estou dizendo aqui, ó. Existem pré-requisitos para a prática do pompoarismo. E falamos isso então, na live antiga, na live anterior. Sim, sim. Você vê que as perguntas se repetem, as dúvidas se repetem. Então, eu queria deixar muito um recado para as mulheres. As coisas, às vezes, não são tão abreviadas. Às vezes, as coisas não se baseiam num curso online, num vídeo do YouTube. Não é assim que a gente conhece o corpo. Principalmente quando a gente fala de saúde íntima, né? Existem muitos fatores, isso é muito amplo e muito específico para cada mulher. Então, é um momento que a gente precisa se reconhecer enquanto mulher, se reconectar com a nossa sexualidade, com a nossa feminilidade e, a partir daí, sim, ter os pré-requisitos para seguir adiante, fazendo as práticas que mais combinarem com essa mulher. Agora quero ver a cara dela, gente. Todo mundo fica olhando para a cara dela. Já pensou se eu tivesse comprado um curso de pompoarismo e tivesse começado? Já pensou? Eu te matava. Eu te esganava. Eu ia te buscar quem em chegou casa. agora, a Elaine. A gente ia ter uma DR. Resumindo a história, eu sabia que ela ia ficar muito brava. Ela foi legal, tá? Sabia que ela ia ficar muito brava com esse comentário. Para quem chegou agora, a Elaine é minha fisioterapeuta pélvica e ela nós tratamos de clientes em comum, fazendo uma parceria, fazendo um trabalho muito multidisciplinar. Bacana. A gente tem trocado muita experiência, tem sido sensacional. Nossa, incrível. Só que eu, enquanto cliente, eu, enquanto paciente. Por isso que ela falou: vou te matar. Gente, cada caso é um caso. Se eu tivesse hoje, eu, Fabi, treinadora, tivesse baixado ou comprado um curso de pompoarismo, eu já sei, eu já vi, já assisti, já participei, já vi tudo, sei o que falam, quais são os exercícios, mas eu nunca fiz. Se eu tivesse feito, eu fiz depois que eu conheci meu corpo, depois da fisioterapia pélvica. Se eu tivesse feito, eu tava mais ferrada na vida do que agora. Por quê? Porque o meu caso clínico não encaixa o pompoarismo, não é para qualquer uma, não é para qualquer mulher. Exige sim uma avaliação prévia. Então, por isso que eu fiz a pergunta e todo mundo... Ela riu, que ela foi simpática. Ela foi simpática, mas não é para qualquer uma, gente. O meu caso eu teria piorado muito. Por quê? Porque eu tenho sequelas caso que claro que o meu caso é
é 1 em 1 milhão, mas eu não sei se tem mais mulheres que sofrem como eu. Eu tenho dor crônica pélvica, eu tenho contratura de assoalho pélvico, eu tenho o inverso de Muito. muitas mulheres. O meu é o inverso, é quase um caso à parte. E mesmo assim, se eu tivesse feito, eu tava, ó, ferrada. E olha, Então, Fabi, é muito importante você abrir o seu relato, você expor aí o seu caso, enfim. Eu acho que isso mostra a mulher incrível que você é e obrigada. principalmente traz as mulheres para reflexão. Nós estamos aí num período, né, de um tempo para cá, com muitos diagnósticos de endometriose, muitos Muitos. mesmo, né? E as mulheres se sentem bastante perdidas, sem saber o que fazer, né? Tem muitas questões, né, relacionadas à endometriose. As pessoas sempre, eu já recebi perguntas, a fisioterapia cura a endometriose? Não cura, tá? O objetivo da fisioterapia pélvica é trazer qualidade de vida para essa mulher. E o nosso foco é realmente trabalhar essa dor, que é a maior queixa das mulheres com endometriose. A gente sabe que dor é um fator muito limitante para qualquer pessoa. Para a mulher que tem endometriose, isso é potencializado, né, Fabi? E Uhum. sabe, trabalhar essa questão hoje, então, é desafiador para nós profissionais também, né? Mas a gente tem esse objetivo em comum e o atendimento é multidisciplinar. Essa mulher realmente precisa de um excelente acompanhamento médico, uma equipe muito boa, para que ela possa ter uma boa qualidade de vida aí, com relação à endometriose. Fazendo só um parênteses aqui, quem está assistindo agora ou quem está assistindo depois, eu venho recebendo muitas dúvidas, porque eu venho postando a minha rotina de alimentação, eu vim fazendo alguns testes, inclusive algum tempo atrás, uns 6 meses atrás, eu chamei a Elaine, conversei com ela que eu tinha abandonado os anticoncepcionais, enfim, agora chegou a parte da rotina novamente de check-up, né? Eu fiz 15 dias atrás, vou fazer uma coleta agora segunda-feira, vou fazer outra coleta final do mês. E a clínica tem batido com o resultado, né? As minhas queixas têm batido com os resultados e eu decidi mudar completamente o meu estilo de vida. Muita gente tem percebido. Ai, a sua dieta quem prescreveu? Ai, teve uma que foi embora do Brasil e me fez essa pergunta lá nos Estados Unidos. Fabi, como anda? Eu fiquei sabendo, eu vi que você abandonou, eu vi no seu Facebook que você parou de anticoncepcional. Eu farei um relato de tudo. Mas esse assunto é o meu caso específico. O que serve às vezes para mim pode não servir para outras pessoas, né? Mas eu estou fazendo um relato, estou preparando tudo bonitinho para entregar aqui, como eu estou falando agora, como eu falei de dor na relação sexual, como eu falei de contratura de assoalho pélvico, porque eu sei que muitas têm dúvidas, muitas têm vergonha, muitas sentem dor e não procuram ajuda. Então tá na Sim, hora e é de. muito bacana, com relação à endometriose, eu vou abrir um parêntese, eu vi que você tem mudado um pouco a sua rotina nutricional, e isso é um fator muito bacana para mulheres com endometriose. Isso já mostra que a Fabi está passando por um acompanhamento multidisciplinar, né? Sim, Cercando todos os fatores para uma melhora na qualidade de vida. Parabéns para você, você é uma mulher incrível. muito obrigada para você também. E a Elaine me ajudou em todo o processo, na parte de conhecer meu próprio corpo, na parte de sentir menos dor, tanto no exercício. Eu comecei a perceber onde que era aquele escapezinho que eu sentia dor, onde que era o que eu podia fazer durante a relação sexual para amenizar a dor, porque tudo é consequência da, da patologia, né? E de todas as Sim. consequências que eu tive, das sequelas que eu tive dos processos cirúrgicos. Então, eu vim me adaptando, vim conhecendo o meu próprio corpo e isso foi sensacional. É o conselho que eu dou para todas as mulheres. Conhecer seu Sim, próprio corpo é fundamental para qualquer, muito mesmo legal. se você não estiver sentindo dor, para você sentir mais prazer também.
tanto com o prazer, tanto com para eliminar a dor de vez da sua vida. Foram esses questionamentos, 4, que eu recebi. Se você quiser concluir, nós temos Sim, 5 minutos. sim. Eu gostaria muito de dizer para as mulheres, aqui a gente trouxe relatos de disfunções, né, relacionadas à vida cotidiana da mulher, às vezes um escape de urina, escape de gases. Uma outra queixa muito comum são os flatos vaginais, que é o escape de ar da vagina. Interessante, aham. Fisioterapeutas pélvicos têm essa abordagem, tem tratamento para isso. Mas o mais importante é, mulheres, não esperem por uma disfunção, por uma queixa, para procurar um profissional especializado. Não tenham vergonha de procurar um profissional. A consulta. Eu, particularmente, né, o meu protocolo, você também conhece, o casal ou a mulher vai passar por uma consulta comigo. A gente vai discutir sobre, eu quero entender a história clínica dessa mulher, a história de vida dela, o que traz ela para o meu consultório. Eu não gosto de fazer avaliação no mesmo dia da consulta, porque eu gosto de explicar como é a consulta, como é a avaliação, de que forma ela é feita. Isso para mim é muito importante. E eu acho que o grande diferencial quando a gente vai tratar do outro é se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho prezado muito, os meus atendimentos são baseados nisso. Eu sempre vou fazer com as mulheres o que eu gostaria que fizessem comigo. E não existe nenhuma abordagem física sem uma informação prévia. Então, não tenham medo, né? A mulher vai vir na consulta, às vezes com aquele medo. Eu tenho recebido algumas consultas, principalmente de proctologia. A mulher vem, ela entra tensa na consulta, e aí eu peço para ela sentar, a gente começa a conversar, porque ela já achou que eu ia pedir para ela deitar na maca. Eu falei, não, calma, vamos conversar. Deixa eu te explicar como é tudo. Então, isso é muito importante. Acolhimento, respeito, né? Lidar com o outro como você gostaria que lidasse com você. É claro, gente, fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade, eu vou usar aqui, ela é uma abordagem muito específica. É claro que nós vamos ter que fazer uma avaliação minha paciente amada, querida Irla, você é linda, tô com saudade de você. Nós vamos ter que avaliar essa estrutura muscular. Essa estrutura muscular, a avaliação é feita manualmente, né? O fisioterapeuta, ele tem olhos nos dedos. Nossa maior riqueza está nas nossas mãos. Nós precisamos avaliar essa estrutura muscular. Mas isso, ó, já quer engravidar de novo, ó. Vem comigo. Só para fazer outro parto. Nós precisamos conhecer a musculatura, isso é importante para o fisioterapeuta, avaliar essa mulher. Então, às vezes a pessoa fala, eu nem sabia que tinha fisioterapia para isso. Fisioterapia não é só aquele profissional que reabilita um braço, uma perna, que é o fisioterapeuta ortopédico, eu tenho o maior respeito por eles. Não, é diferente, é uma outra abordagem. É diferente, é isso que o comentário geral de todas é isso. Ah, mas eu não tô doente, eu não tenho nenhuma patologia, não tenho nenhuma disfunção, para que eu vou? Não precisa ter. O ideal é que toda menina, né, toda mulher jovem aprendesse ou conhecesse o seu corpo, aprendesse os exercícios, a fazer essa academia perineal, levar esse músculo para malhar, né? Verdade. De forma consciente e bem protocolar, né? Não é para sair apertando e soltando o músculo o dia inteiro, não, gente, pelo amor de Deus, né? Existem protocolos, existem que são baseados dentro da individualidade de cada mulher, mas permitam-se viver isso. É transformador para a mulher. É muito arriscado eu falar sobre isso, porque há alguns anos a gente tem contato e tem essa troca com as mulheres, mas a Fabi é uma mulher que está aqui e ela, de forma muito espontânea e voluntária, tem relatado
uma experiência dela dentro da fisioterapia pélvica, e eu acredito que foi transformador para ti também, né, Fabi? Foi totalmente o meu relato verdadeiro de que eu mudei, que eu melhorei, tanto quanto em todos os aspectos, no ato sexual, nos exercícios, enfim. Foi, meu A sua caso é qualidade bem de na vida. qualidade de vida. O meu Uhum. caso veio, eu vim, como que se diz? Empurrando com a barriga muitas dores e que aí a Sim, fisioterapia pélvica mudou, foi um divisor de águas na dor crônica pélvica. E isso absolutamente. mesmo. Então, dor crônica pélvica tem tratamento, disfunções sexuais tem tratamento, incontinências, disfunções urinárias, disfunções fecais tem tratamento com fisioterapeuta pélvico especializado. Confiram se o fisioterapeuta que está consultando é especializado na área. Isso é muito importante, ok? Isso vai fazer toda a diferença no seu tratamento, na abordagem fisioterapêutica. Eu estou aqui, a gente está aqui na live com fisioterapeutas incríveis, que eu tenho a maior admiração, a Mari, a Dani. Obrigada, as Nossa, eu minhas tenho alunas que entraram, as fisioterapeutas que também profundo entraram, respeito. as pessoas que entraram de São Paulo, pessoal de São Paulo, pessoal de Que Santos, um delícia. monte de Ai, que gente. bacana. Minha Muito terrinha do obrigada. coração. Muito obrigada. Já vai dar aqui nossa contagem regressiva, deve ter uns 2 minutinhos, um Ótimo. minutinho. Gente, muito Salva aí pra obrigada. nós, Fabi. Tá salvo, vai subir pro meu canal do YouTube lá, Prof. Fabi Legal, Moraes. Se bacana, inscrevam. Elaine, muito obrigada bacana. mais uma vez. E obrigada pra Obrigada, galera aí que ficou sempre. até o final. Tá Obrigada, bom? turma. Obrigada, conte comigo sempre, tá bom? Beijo. Beijo, até mais. Até mais.